O mês de agosto promete ser um dos mais aquecidos para a economia de Pindamonhangaba das últimas décadas. 2 mega empreendimentos vão movimentar a cidade. Um deles é o início das obras de expansão da Gerdau, que deve investir aproximadamente 650 milhões de reais no município. Outro é o começo dos trabalhos de fundação do primeiro shopping da cidade, que será construído às margens da Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso. Com ambos, Pinda é a líder na geração de empregos na região e deve alavancar a criação de postos de trabalho para mais de 4.000 vagas. O Museu de Pinda realiza a exposição Memória Viva. Confira. Para comemorar os 306 anos de emancipação política de Pindamonhangaba, o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina está com a exposição até o dia 30 de julho, Memória Viva. Quem vai dar mais detalhes sobre essa exposição é o Paulo Tarcísio, que é o diretor do museu. Paulo, o que essa exposição Memória Viva vem retratar para Pindamonhangaba? Trata-se de depoimentos gravados em DVD de pessoas antigas da cidade, pessoas que têm alguma coisa interessante para contar sobre a história da cidade. Na verdade, as perguntas que a gente faz, né, quem tem feito a reportagem, né, e a entrevista, tem sido contratado o Adelson Cavalcante. E ele não precisa perguntar muito sobre a história da cidade, basta perguntar sobre a infância, a adolescência, a mocidade dessas pessoas já de idade, porque quando as pessoas estão falando de si, também estão contando como era a cidade antigamente. Como é que foi levantado esses nomes? Como vocês fizeram essa triagem dessas pessoas tão importantes para Pindamonhangaba? Recentemente, vamos fazendo uma lista das pessoas que podemos chamar e que atendem os nossos convites para gravar os seus depoimentos. Mas esse trabalho começou há muitos anos atrás, ainda nos anos 90, quando o então vereador André Raposo iniciou esse projeto e as gravações da época foram feitas em VHS e foram doadas ao Departamento de Cultura. Quando eu estive dirigindo o Departamento de Cultura, nós, para garantir a permanência desses registros, mandamos passar tudo para DVD. E quando foi criado o Departamento de Patrimônio Histórico e eu vim então para o museu e dirigi o museu e o departamento, começamos a ampliar essas gravações. Então nós estamos vendo aqui na tela, por exemplo, uma das últimas gravações que foram feitas, uma das mais recentes, que foi o depoimento do Dr. Fábio Riode e Assuda. E outro depoimento muito interessante nós temos aqui, são cerca de 40 discos, e para assistir basta que o visitante do museu não precisa agendar nada, basta ele chegando aqui, ele se interessando, olhando a lista dos entrevistados, ele peça para um dos funcionários que vai fazer isso que está fazendo agora. Coloca o DVD para passar, a pessoa se senta aqui, quantas pessoas forem, ou uma pessoa só. Se for só uma pessoa querendo assistir, vamos atender do mesmo jeito. E a pessoa sabendo, vai ficar conhecendo a vida de uma pessoa que tem coisas a dizer e com isso vai ficar sabendo a história da nossa cidade. A exposição fica aberta até o dia 30 de julho, mas quem quiser visitar em outra data, ela vai estar disponível? A gente colocou até o dia 30 de julho, mas só para fim de promoção, de divulgação mesmo, de fazer um marketing. Na verdade, isso aí fica à disposição do público todos os dias do ano. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que a visitação do museu acontece de terça a sábado, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Daniela Gonçalves para a RVC Notícias. Acompanhe as notícias do esporte com João Carlos. Ok, Gisele e amigos do RVC Notícias, um final de semana movimentado na área esportiva, a começar pelos Jogos Militares, encerrado ontem no Rio de Janeiro com vitória brasileira. Mas muitos problemas surgiram, principalmente em relação ao transporte na cidade do Rio de Janeiro. Vale lembrar que o Rio vai sediar Copa do Mundo em 2014, todo o Brasil também, e o Rio vai ser sede das Olimpíadas em 2016. Quer dizer, temos muito o que melhorar. E por falar em melhorar, quem melhorou o desempenho foi Lewis Hamilton na Fórmula 1, que venceu o GP de ontem na Alemanha. Grande vitória. Lewis Hamilton foi o primeiro, Fernando Alonso foi o segundo e Marco Webber foi o terceiro.
Sebastian Vettel, que é o líder isolado do campeonato, chegou na 4ª posição, um fato raro na temporada 2011. E o Felipe Massa ficou em 5º lugar, e mais uma vez com lambanças da Ferrari, a equipe que não ajuda em nada, o piloto também, que não faz uma grande campanha na temporada 2011. Pelo Campeonato Brasileiro, a rodada não foi boa para os times de São Paulo. O Corinthians perdeu a visibilidade ontem no Pacaembu ao tomar 1-0 da equipe do Cruzeiro. Um golaço do Cruzeiro, mas mesmo assim o Corinthians continua líder absoluto da competição. O São Paulo, no sábado, ficou no 2-2 com o Atlético Goianiense, na estreia do Adilson Batista. O Adilson, que veio contestado para o São Paulo Futebol Clube e já não começou com o pé direito sua sequência. Vale lembrar que tem muito tempo ainda, ele tem um contrato até o final do ano, mas a torcida pegou no pé no técnico do São Paulo Futebol Clube. O Palmeiras também perdeu 1-0 para a equipe do Fluminense, jogando no Rio de Janeiro. E o Santos folgou nessa rodada, que não foi nem um pouco boa para os times de São Paulo. Já pela Copa América, terminou ontem e deu Uruguai, 3-0 frente à equipe do Paraguai. Paraguai que chegou à final com 5 empates, mas ontem não deu. Grande atuação do Diego Forlan, que não marcava gols desde a Copa do Mundo, e uma vitória convincente, o que mostra que, na prática, atualmente a equipe do Uruguai é a melhor equipe da América. Falamos de esportes, em especial para o RVC Notícias. A Volkswagen no Brasil abriu inscrições para o programa de Trainee 2012. Serão oferecidas 23 vagas, sendo 17 para áreas técnicas, como desenvolvimento do produto, operações, manufatura, planejamento do produto e qualidade assegurada, e 6 para áreas de suporte, compras, finanças, recursos humanos e vendas e marketing. O programa de Trainee 2012 da Volkswagen terá duração de 18 meses, com início em janeiro do próximo ano. Os candidatos devem se inscrever pela internet no site focotalentos.com.br/Volkswagen Trainee 2012 até 14 de agosto. Saiba como fica o tempo em todo o país. O projeto estabelece normas de sustentabilidade para as compras governamentais. Acompanhe. A administração pública gasta todos os anos cerca de 600 bilhões de reais em contratos de prestação de serviços e de compras, que vão desde o mobiliário a produtos de limpeza. Contratos que seguem as regras da Lei de Licitações de 1993. Agora, um projeto de lei do Senado quer aperfeiçoar essa legislação, incorporando o conceito de compras sustentáveis, também conhecido como compras verdes. Pelo projeto, critérios de sustentabilidade serão considerados na análise das propostas. Em caso de empate, terão preferência bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que invistam em projetos ecossustentáveis. Os bens adquiridos deverão obedecer a critérios de proteção ao meio ambiente. O diretor de Responsabilidade Socioambiental do Ministério do Meio Ambiente explica que alguns requisitos já vêm sendo adotados pelo governo federal. Uma norma de janeiro de 2010 determina, por exemplo, que as licitações levem em conta os processos de fabricação, uso e descarte do que é fornecido para órgãos públicos. Ele apoia a proposta em tramitação no Senado. A apresentação no Senado de propostas que levem a esse debate são fundamentais para que a gente possa, em breve, estar consolidando um marco legal que dê essa segurança e que garanta que as contratações de compras públicas sigam esses critérios de sustentabilidade, porque isso é o que a modernidade exige, isso é o que o momento atual da crise ambiental global exige. O que existe hoje é boa vontade já de alguns executivos, de alguns homens que fazem o poder público e entendem essa necessidade de sustentabilidade, mas não existe uma definição na lei das licitações. A colocação feita da alteração hoje pelo projeto de lei meu certamente já vai representando um marco aí para mudanças definitivas daqui para frente, como anda o mundo voltado para o meio ambiente. Termina aqui o RVC Notícias. Mande sua sugestão por e-mail jornalismo@redervc.com.br.